a gente viu que num espaço finito, utilizando a busca em profundidade, a gente sempre vai encontrar uma solução para o nosso problema. Mas nem sempre a gente vai encontrar a melhor solução, como é o caso aqui desse exemplo. Tem uma solução aqui ótima e, nesse caso, a nossa busca em profundidade, aleatoriamente, pegou esse caminho e encontrou uma solução. A gente viu também que a nossa busca em largura, por sua vez, ela sempre vai encontrar a melhor solução para o nosso problema, mas pode ser que isso seja muito custoso, como é o caso desse labirinto aqui. Vocês podem ver que ela percorreu todo o labirinto para conseguir encontrar a nossa solução. E essa complexidade vai ficando cada vez maior na medida em que o nosso objetivo vai ficando mais distante do nosso estado inicial. Então, o que é que a gente pode fazer para melhorar a eficiência desses nossos algoritmos? O que é que a gente pode fazer para deixar a nossa IA mais inteligente? Voltando aqui para o nosso exemplo do labirinto, para chegar de A até B, inevitavelmente a gente teria que percorrer esse percurso até chegar aqui. E aqui, onde eu tenho mais de um caminho possível, a gente viu que a nossa busca em profundidade, ela escolheria aqui aleatoriamente um caminho para seguir e iria até o final desse caminho e depois voltaria, iria até o final de novo e assim sucessivamente até encontrar um caminho de A até B. E a busca em largura iria alternando entre os estados menos profundos dos nossos caminhos, ou seja, ela iria por aqui, depois por aqui, depois por aqui, depois por aqui. Mas e o que você faria nessa situação? Você, olhando para esse labirinto e sabendo que eu quero chegar de A até B, intuitivamente você pegaria esse caminho aqui da direita, porque para você é óbvio que esse caminho aqui está mais próximo de B do que esse aqui da esquerda. Então você tem um conhecimento sobre o problema que você quer resolver, e esse conhecimento lhe dá uma vantagem para resolver esse problema. Acontece que a gente pode codificar esse conhecimento e também dar essa vantagem para a nossa inteligência artificial. Ou seja, a gente pode de alguma maneira representar esse conhecimento que a gente tem aqui do nosso problema para que a nossa inteligência artificial consiga se beneficiar desse conhecimento e haja de maneira muito mais eficiente. Tanto a busca em profundidade quanto a busca em largura, elas são exemplos de uninformed search, ou busca não informada ou desinformada, que é a estratégia de busca que não usa conhecimento específico do problema. Em oposição, a gente tem algoritmos da categoria Informed Search, que são esses algoritmos que utilizam a estratégia de busca, que usam o conhecimento específico do problema para encontrar soluções de forma mais eficiente. E o primeiro algoritmo de busca informada que a gente vai ver é o Greedy Best First Search, ou GBFS, que é o algoritmo de busca que expande o nó mais próximo do objetivo, estimado por uma função heurística. E o que é heurística? Heurística é uma abordagem prática para resolver problemas que pode não ser perfeita, mas é boa o suficiente para atingir o objetivo desejado. Por exemplo, num jogo de xadrez, você pode até não saber nada sobre o jogo, as regras, mas ao observar lá o tabuleiro, você consegue supor que o provável vencedor vai ser aquele que tem mais peças no tabuleiro. Ou, só de olhar para esse nosso labirinto aqui, você consegue supor que pegar o caminho da direita é muito melhor do que pegar o caminho da esquerda. Isso é uma heurística. E a função heurística vai ser essa função que vai estimar o custo ou a distância entre a nossa solução atual, onde a gente está agora, até a nossa solução final, ou seja, o nosso objetivo. Lembrando que isso é uma estimativa. Nossa IA não vai ter certeza que aquele é o melhor caminho a ser seguido, mas vai ser uma dica, um direcionamento na direção do nosso objetivo. E como é que seria a aplicação dessa função heurística na prática? Nesse nosso exemplo do labirinto, a gente quer sair de A e chegar até B. Qual dessas duas opções estaria mais perto do meu objetivo? C ou D? Claramente você percebe que D está muito mais perto de B do que C. E como é que a gente poderia representar essas distâncias para que a nossa IA fosse capaz de entender isso? A gente poderia definir coordenadas para cada estado desse e verificar a coordenada C e a coordenada D, qual das duas estaria mais próxima da coordenada B. A gente poderia verificar
a chamada distância euclidiana, que seria calcular o tamanho da reta entre D e B, entre C e B, e verificar qual é menor. Ou, nesse caso, a gente poderia utilizar a distância de Manhattan, que se aplica muito bem para esse caso aqui do nosso labirinto, em que cada quadrado desse vai ser contabilizado ignorando as paredes, e a gente vai contar tanto verticalmente quanto horizontalmente. Então a distância de C para B seria 4 mais 10, 14, e de D para B, 4 mais 2, 6. Dessa forma, dá para perceber que D provavelmente é uma melhor escolha do que C. Lembrando que isso é uma estimativa. Então, quando a gente for retirar o nosso nó da nossa frontier, a gente vai retirar o nó que vai ter esse menor custo ou menor distância calculado pela nossa função heurística. Esse aqui seria o resultado da nossa função heurística, utilizando a distância de Manhattan. Esse quadradinho, por exemplo, aqui, está a um passo de distância do nosso objetivo. Esse, 2 passos. Esse, 3. Esse, 4. Esse aqui, 5. 1 para cá e 4 para cima. Mas vocês vejam esse aqui. Esse aqui está a 2 passos de distância do nosso objetivo. E a gente pode ver que não. Isso aqui é uma parede, né? A partir daqui, ele está, na verdade, a 12 passos do nosso objetivo. Lembrem que isso é uma estimativa. Isso não vai garantir que, se a gente for por aquele caminho, inevitavelmente a gente vai encontrar a nossa solução ótima. É uma dica, um direcionamento para melhorar a nossa eficiência. Assim, com base nesse conhecimento, vamos começar a percorrer o nosso labirinto. E no começo, a gente vai ter só um caminho para seguir. Mas aqui a gente tem a nossa primeira escolha. Quando a gente utilizou a busca em profundidade ou a busca em largura, essa escolha ficou por conta do acaso. Agora não. Agora a gente já tem informações que vão nos auxiliar a fazer a melhor escolha, ou potencialmente a melhor escolha. Nesse caso aqui, qual é a menor distância? 13 ou 11? Obviamente 11, né? Então a gente vai seguir por esse caminho. E aqui a gente tem outra escolha a fazer. A gente pode ir aqui para cima, a gente pode ir aqui para a direita, e a gente pode também ir aqui para a esquerda. Mas qual é o meu menor caminho? Ou potencialmente o meu menor caminho? É o 13 ou é o 7? Obviamente é o 7. Só que nesse caso, eu tenho 2 caminhos aqui, que a minha estimativa foi 7. Então nessa situação, eu posso pegar qualquer um dos dois. E nesse caso, vamos supor que eu peguei aqui para cima. Cheguei no beco sem saída, então eu vou ter que voltar para cá. Então eu continuo seguindo o meu caminho. E agora, como eu só tenho uma opção possível, eu vou sair de um estado que teoricamente está mais próximo do meu objetivo para ir para um estado que teoricamente estaria mais distante. Mas como eu só tenho esse caminho para seguir, eu vou segui-lo. E agora eu cheguei em outro entroncamento e tenho mais algumas opções possíveis. Eu posso vir aqui para o 13, posso vir aqui para o 8 e posso vir aqui para o 6. Eu vou escolher vir para o 6, 5 e agora 4 ou 6? A gente olhando aqui para o nosso labirinto, a gente vê claramente que esse aqui é o caminho para chegar até B. No entanto, a nossa IA vai ter que se basear na nossa função heurística. E como eu disse, o resultado dessa função é uma estimativa. Ela não garante que a gente vá sempre percorrer o melhor caminho. E esse é o caso. Nessa situação, a gente vai pegar 4, 3, 2, até não ter mais para onde ir. Então a gente retorna 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e chegamos até o nosso objetivo. Assim você pode perceber que o nosso GBFS ele foi muito mais eficiente do que a nossa busca em largura. Enquanto a nossa busca em largura precisou percorrer todo o nosso labirinto para sair de A até B, o nosso GBFS foi muito mais eficiente. Então, o GBFS é muito melhor que a busca em largura, né? E a resposta é depende. O GBFS vai ser tão bom quanto a heurística que você utilizar. Então, se a sua heurística for boa, o GBFS vai ser um bom algoritmo. Mas ainda existe outra questão. A gente viu que a busca em largura vai garantir que a gente encontre sempre a melhor solução para o nosso search problem. E será que o GBFS vai garantir que a gente sempre encontre essa solução ótima também? E para responder essa pergunta, vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo. Esse é outro exemplo de um labirinto, em que a gente quer sair de A e chegar até B, e cada passo aqui do nosso caminho tem a nossa distância de Manhattan. Assim, eu venho percorrendo esse caminho até aqui, onde eu tenho o meu primeiro entroncamento, e tenho que fazer essa escolha. Vir aqui para a esquerda ou ir aqui para cima.
E qual é o menor? 13 ou 11? 11. Então eu viria fazendo esse caminho e vocês podem observar que por todo esse caminho eu não tenho nenhuma distância maior ou igual a 13, o que me faria eventualmente percorrer o outro caminho. Dessa forma, utilizando o GBFS, ele me daria a seguinte solução. E claramente a gente percebe que essa não é a nossa solução ótima. Esse outro caminho aqui é evidentemente muito menor. Dessa forma, o GBFS ele não garante que a gente vai encontrar a solução ótima para o nosso problema. Mas então como é que a gente pode melhorar esse nosso algoritmo para que ele seja capaz de encontrar a solução ótima? A gente pode pensar em utilizar outra heurística e acrescentar esse novo conhecimento à nossa IA. Outra heurística que a gente pode utilizar, então, nesse caso, é contar quantos passos eu dei até determinado estado. E essa, basicamente, é a heurística utilizada pelo algoritmo de Dijkstra, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Resumindo, seria contar quantos passos eu dei até chegar em determinado estado. Por exemplo, de A até esse entroncamento aqui, eu dei 1, 2, 3, 4, 5 passos. E tenho a distância de Manhattan até o meu objetivo de 12. Então eu vou levar em consideração esses dois pedaços de conhecimento que eu tenho do meu problema para utilizar na minha IA e fazer com que ela consiga tomar decisões muito mais eficientes. E o algoritmo que leva em consideração esses dois pedaços de informação que eu acabei de falar é o Waystar Search, que é o algoritmo de busca que vai expandir o nó com o menor valor de G de N mais H de N. Ou seja, vai ser o menor valor da adição do resultado de duas funções heurísticas. H de N, que nesse caso está representando a minha distância de Manhattan, que é o custo estimado do nó atual para chegar até o meu objetivo, e G de N, que nesse caso é o custo do meu estado inicial até o nó atual. Voltando aqui para o nosso exemplo, a gente tem o mesmo labirinto com as distâncias de Manhattan, só que agora a gente vai levar em consideração também o número de passos que a gente deu até chegar ao nosso nó atual. Então aqui no primeiro passo, eu dei um passo e a minha distância é 16, meu total seria 17. No segundo passo, a minha distância é 15, meu total é 17 também. Terceiro passo, distância 14, total 17. E assim sucessivamente, até chegar aqui no primeiro entroncamento. Nesse caso, eu poderia vir aqui para a esquerda, seria o meu sexto passo, e a minha distância é 13, total 19. Eu poderia vir aqui para cima, que também seria o meu sexto passo, e a distância é 11, com total 17. Assim, eu vou escolher ir para cima. E vou seguindo essa lógica até eu chegar aqui. E aqui as coisas começam a ficar interessantes. Você pode observar que aqui é o meu 14º passo, minha distância é 5, totalizando 19. E aqui seria o meu sexto passo, com distância 13, totalizando 19 também. Só que o meu próximo passo possível por esse caminho é o meu 15º passo, e a distância é 6, e a soma seria 21. Então, nesse caso, em vez de eu vir para cá, minha IA vai vir para cá. Agora acontece que aqui seria o meu 7º passo, e a distância é 14, totalizando 21. E aqui seria o 15º passo, com a distância 6, totalizando 21 também. Então, a nossa IA escolheria uma dessas duas opções. Nesse caso, vamos supor que ela escolheu essa aqui. No entanto, a partir daqui, esse caminho vai se tornando maior do que esse aqui, ou com um custo maior. Dessa forma, a nossa IA vai percorrer todo esse caminho e encontrar a nossa solução ótima. Então, com o Waystar Search, a gente pode garantir que a gente sempre vai encontrar a solução ótima para o nosso search problem, e de uma maneira bastante eficiente. Na verdade, o Waystar Search ele só vai ser ótimo se ele cumprir essas condições. A primeira é que a nossa heurística ela seja admissível, ou seja, que a gente nunca superestime o custo real, que a gente nunca seja pessimista com a nossa estimativa, que a gente pode até ser otimista, subestimar o nosso custo real. E a segunda é que a nossa heurística ela seja consistente, quer dizer que, matematicamente falando, que para cada nó n e sucessor n' com custo de passo c, h de n tem que ser menor ou igual a h de n' mais c. Em outras palavras, do meu estado atual, eu não posso seguir para um novo estado em que o meu custo estimado desse novo estado vai ser maior do que o estado que eu já estou. Ou seja, eu não poderia dar um passo a mais no meu caminho que me levasse para uma situação pior.
Por hoje é só, espero você na próxima aula.